O meu nome é Diana Madeira e tenho 34 anos. 3 semanas antes do casamento da minha irmã, a minha mãe ligou-me, com uma voz tão radiante como um convite de casamento impresso a ouro, e removeu a minha filha de 7 anos da lista de convidados, não apenas do seu papel como menina das alianças, mas do casamento inteiro. Uma menina que passara 2 meses a treinar o lançamento de pétalas no nosso corredor, a rodopiar num vestido lilás todas as santas noites, contando as voltas em voz alta. Quando descobri pelo que é que o lugar da minha filha naquele casamento tinha sido realmente trocado e exatamente quanto tinha custado, eu já estava sob contrato para cozinhar o jantar desse mesmo casamento para 180 convidados. Por isso, cozinhei tudo, prato a prato, e depois, mesmo antes de trazerem o bolo de noiva, levantei-me no meio daquele salão de baile e bati no meu copo com uma colher. O que eu disse demorou cerca de 3 minutos. A minha mãe não me dirige a palavra desde então e, sinceramente, essa é a parte menos interessante. Bem-vindos de volta ao Histórias de Drama Silencioso, onde mulheres tranquilas guardam os recibos e os finais felizes são conquistados, não oferecidos. Se histórias sobre família, traição e limites são o vosso gênero, puxem de uma cadeira, deixem um comentário a dizer de onde estão a ler e não se esqueçam de subscrever. Agora, deixem-me começar pelo princípio. Para entenderem o brinde, tem de conhecer a rapariga que passou 17 anos a pôr à mesa. O meu pai morreu de ataque cardíaco quando eu tinha 17 anos, e a minha irmã Beatriz tinha 10, caiu inanimado na calçada portuguesa, entre o carro e a caixa do correio, numa vulgar terça-feira. E a minha mãe, Silvia, chorou na única língua em que alguma vez foi fluente, as aparências. Num mês, ela instaurou uma regra, nunca dita em voz alta, mas aplicada como a gravidade. A casa de uma viúva nunca deve parecer a casa de uma viúva. A relva do jardim manteve-se aparada. Os postais de boas festas foram enviados a tempo, nós as 3 a sorrir. E alguém tinha de produzir toda essa bela aparência com uma pensão de viuvez e um trabalho em part-time na loja de tecidos da vila. E esse alguém era eu. Eu empacotava compras no supermercado depois das aulas. Aprendi a esticar um frango estufado para render 3 jantares. Aos 19 anos, cozinhei a ceia de Natal para 20 familiares na cozinha da minha mãe. Bacalhau com natas, peru assado, rabanadas, a toalha boa de linho, e comi o meu próprio prato de pé, encostada à bancada, porque a mesa só levava 20 pessoas. E a filha da anfitriã, dizia a minha mãe, arranja sempre espaço. Quero ser justa. A minha mãe nunca chamou a isto um fardo que eu carregava. Ela chamava-lhe aquilo em que eu era boa. Há uma diferença entre sermos amados e sermos úteis. Mas quando tens 17 anos e o teu pai acabou de morrer na calçada, os 2 sentimentos chegam na mesma travessa de ir ao forno e podes passar metade da tua vida sem verificar de qual deles tem sido realmente alimentada. A Beatriz tinha 10 anos e a Beatriz era a bebé, e os bebés são protegidos. Nunca guardei ressentimento por isso, apenas cumpria ordens. Levaria mais 17 anos e um vestido lilás para eu reparar que nunca tinha parado. Aqui está a parte da minha história de que mais me orgulho. Por isso perdoe-me se me demorar. Sou dona de uma empresa de catering, a mesa de mal me quer. O meu nome numa carrinha prateada, as minhas facas num estojo de cabedal, uma cozinha industrial alugada na Estrada Nacional, com uma câmara frigorífica pela qual assinei o contrato sozinha aos 28 anos, com as mãos a tremer. 6 anos nisto. Casamentos, festas de reforma, almoços de funeral, todo o calendário humano empratado. A minha braço direito é a Rosa, de 41 anos, que consegue amanhar um frango mais depressa do que a maioria das pessoas consegue encontrar a tesoura, e que tem exatamente uma expressão facial para a minha família. Lá chegaremos. Casei-me aos 25, tive a Joana aos 27, divorciei-me aos 30, de forma amigável, na maior parte. O pai dela vive no Algarve e liga aos domingos. Por isso somos só eu e a Joana. E deixem-me falar-vos da Joana, porque ela é o verdadeiro centro desta história. A minha filha tem 7 anos e leva tudo a sério. Ela alinha os marcadores por família de cores. Tem uma prancheta para os aniversários dos peluches. Quando ela ama algo, ela treina. Essa é a essência do coração dela numa só frase. Ela é o tipo de criança que os adultos descrevem como uma alma velha, com o qual querem dizer que ela repara em tudo, o que vale a pena lembrar para mais tarde, porque crianças que reparam em tudo também conseguem fazer contas matemáticas que nós desejaríamos que não fizessem.
A nossa casa fica a 15 minutos da casa da minha mãe. E durante anos, a nossa pequena dupla orbitou a família da forma como eu sempre fizera. Eu levava a comida, a Joana levava a alegria, e ambas confundimos os sermos necessárias com os sermos incluídas. Depois, na primavera passada, a minha irmã Beatriz apareceu lá em casa com novidades e uma garrafa de espumante da bairrada, e a órbita ganhou velocidade. A Beatriz estava noiva do Tomás Vasconcelos. Se não são de uma vila pequena como Sintra, deixem-me traduzir-vos esse nome. Na nossa zona, Vasconcelos é a agência de seguros na Praça Central. O banco de madeira esculpida da família na terceira fila da igreja matriz, o nome na nova ala do hospital distrital em letras que se podem ler de um carro em andamento. E acima de tudo isto, como uma rainha num trono de extremo bom gosto, senta-se Dona Virgínia Vasconcelos, 70 anos, avó do Tomás. Pérolas ao pequeno almoço, uma voz que nunca precisou de ser levantada nem uma única vez, e um talento nato para fazer um elogio soar a uma avaliação imobiliária. O Tomás em si, digo já e com sinceridade, é um homem doce e modesto que olha para a minha irmã como se ela fosse o centro do universo. Esta história não é sobre o Tomás, mas deviam ter visto a minha mãe quando o anel apareceu. A Sílvia não celebrou o noivado. Ela acendeu a ele. Percebem o que digo? Ela disse-me, agarrando-me no antebraço na cozinha dela, que iríamos entrar na casa dos Vasconcelos pela porta da frente como família. Toda a sua vida, a minha mãe foi a parente pobre, a prima com o empadão de marca branca, a viúva com quem as beatas da igreja eram simpáticas daquela forma muito particular em que a simpatia olha de cima para baixo. Eu sabia tudo isso, até sentia uma pontada de dor por ela. O que eu não captei, ali parada naquela cozinha, foi a taxa de câmbio a formar-se por trás dos olhos dela. A aritmética silenciosa de uma mulher que foi finalmente convidada para a mesa principal e está agora a calcular, item a item, o que está disposta a pagar para manter o lugar. Alerta de spoiler, amigos. O primeiro item não era dela. O meu presente de casamento para minha irmã veio em 2 partes, e preciso que saibam os números, porque os números regressam mais tarde de laço ao pescoço. Parte 1. O espaço. A Beatriz apaixonou-se pela Quinta das Glicínias, chorões, candelabros nas vigas de madeira rústica, e a Quinta queria 6.500 euros de sinal para segurar um sábado de junho. Ninguém na minha família tinha 6.500 euros a sobrar, exceto a irmã com a empresa de catering e os assustadores hábitos de folha de cálculo. Eu passei o cheque, entreguei-o à minha mãe na cozinha dela, e ela pegou nele da mesma forma que se pega num guardanapo, a meio de uma frase, sem olhar, porque estava demasiado ocupada a ler a lista de convidados dos Vasconcelos em voz alta. Parte 2. A comida em si. 180 convidados, 5 pratos, a minha equipa, as minhas facas a preço de custo. O meu presente, feito pelas minhas mãos. Agora, como giro um negócio a sério com seguros a sério, tudo passou pela papelada da empresa. Contrato padrão, preço listado, 9.000 euros com uma linha no fundo na minha própria e aborrecida fonte tipográfica. Valor perdoado após o evento, oferta da gerência. A Rosa viu-me assinar e fez a sua única expressão facial. Isso é um mês de faturação, chefe. É família, disse eu. É, disse a Rosa. O que em idioma rosa significa mais do que os parágrafos da maioria das pessoas. Quero ser honesta sobre os meus motivos. Como somos todos amigos aqui, sim, era amor. Era também a memória muscular de 17 anos. A família precisava de uma coisa bonita. Eu produzia coisas bonitas. Portanto, algures dentro de mim, uma rapariga a comer a ceia de Natal de pé à bancada, acreditava que este casamento ia ser aquele que finalmente converteria a servidão em pertença. Fiquem de olho nessa rapariga. Ela está prestes a aprender a taxa de câmbio, mas a melhor parte do casamento na nossa casa não teve nada a ver com candelabros. Em março, a Beatriz veio jantar, ajoelhou-se no chão da nossa cozinha exatamente ao nível dos olhos da Joana e perguntou com toda a cerimônia: Joana Madeira, queres ser a minha menina das alianças? A minha filha ficou imóvel daquela forma que fica quando algo importa demasiado para se mexer. Depois assentiu com a cabeça como um cavaleiro a ser empossado e disse que iria precisar de treinar. Amigos, e não é que ela treinou? Durante 2 meses, o nosso corredor foi o corredor da igreja. Ela rasgou o correio publicitário em pequenas pétalas de papel e racionou-as num pequeno cesto de vime. Não pode simplesmente despejá-las, mamã.
Tens de as partilhar com o corredor todo. E ela desfilou naquela passarela de corredor todas as noites depois do banho, espalhando papel com o foco de um cirurgião. E depois, houve o vestido, lilás, com uma saia de tule, que se levantava quando ela rodopiava. A primeira vez que o experimentou, descobriu como girar, e girar tornou-se uma disciplina. Ela plantava os braços, ganhava impulso e contava em voz alta: 11, 12, 13, bochechas vermelhas, tule a voar até atingir um recorde pessoal e reportá-lo a mim como um resultado de laboratório. 18. Mamã. 18 voltas. O vestido passou a viver na porta do roupeiro dela, onde o podia ver a partir da cama. Algumas noites, eu apanhava-a deitada, apenas a olhar para ele. Esta minha pessoa pequenina e séria a brilhar para um pedaço de tecido roxo, porque significava que eu fui escolhida. Eu tenho um lugar na coisa bonita. Guardem esta imagem. A minha família certamente não aguardou. Em abril, organizei a prova do menu na minha cozinha na Estrada Nacional. Ambas as famílias. Mesas desdobráveis vestidas com toalhas de linho, 6 pratos apostos. Foi a primeira vez que a delegação completa dos Vasconcelos entrou no meu território. E a dona Virgínia Vasconcelos chegou como chega o estado do tempo, sem pressa, inevitável, de seda cinzenta. Provou tudo e elogiou-me em formato de avaliações. Este bacalhau está notável. Podia cobrar preços de Lisboa. E enquanto falava, os olhos dela faziam um inventário. As minhas cadeiras em segunda mão. O vestido de pronto a vestir da minha mãe. A minha filha. A Joana estava lá a ajudar como sempre faz, a encher cestos de pão com as 2 mãos e a dobrar guardanapos extra em formato de leque. E ao lado de Virgínia estava a sua bisneta, Matilde, de 6 anos, vestido branco, sapatos de verniz, aborrecida até a morte. A Virgínia observou as 2 meninas da forma como se observa 2 amostras de tinta contra uma parede, e depois disse-o levianamente para a sala. A Matilde já foi menina das alianças em 3 casamentos dos Vasconcelos. Aquela criança nasceu para o corredor de uma igreja. Um pequeno silêncio, daquele tipo que traz uma corrente de ar frio. A minha mãe riu-se demasiado depressa e suavizou a coisa com o seu provérbio de anfitriã. Aquele sob o qual eu tinha crescido, aquele que ela saca sempre que a generosidade precisa de um acompanhante. Bem, toda a gente dá alguma coisa para tornar um casamento bonito. Toda a gente dá alguma coisa. Lembrem-se desta frase. É a principal estrutura de suporte de toda esta história. A prova chegou ao fim. Os Vasconcelos despediram-se. E enquanto eu levantava os pratos, reparei que a minha mãe e a Virgínia continuavam na mesa ao fundo, cabeças juntas sobre os cafés. Nenhuma das 2 estava a beber. Falavam baixo e de forma prolongada, e a minha mãe acenava com a cabeça daquela forma que acena na missa. Pequena, obediente, grata. Disse a mim mesma que estavam a discutir centros de mesa. Vocês também teriam dito qualquer coisa a vocês próprios. Agora, antes que alguém nos comentários diga que ela devia ter percebido o que aí vinha, eu vi qualquer coisa a caminho e fiz algo em relação a isso. E quero que fique registrado. Nessa mesma noite, liguei diretamente à minha mãe. Mãe, alguém está a levantar problemas sobre a menina das alianças? Porque a Virgínia disse uma coisa na prova. A voz da minha mãe surgiu suave como cobertura de maçapão. Oh, isso é só a forma da Virgínia falar. A Joana é a menina das alianças. O assunto está encerrado. Diana, não sejas dramática. A seguir, liguei à minha irmã porque acredito em sistemas redundantes. Beatriz. Resposta direta. Há alguma versão disto em que a Joana não é a tua menina das alianças? E a minha irmãzinha, a noiva, a pessoa por quem a Joana andava a rasgar correio publicitário todas as noites, disse: O quê? Não, Diana. Eu pedi-lhe eu mesma. Ela é a minha menina das alianças. Eu adoro aquela pequena croma. Ela até me mandou uma foto por mensagem 1 hora depois. O vestido lilás no cabide com um coração desenhado por cima e as palavras: A minha menina. Pergunto-vos honestamente. O que mais faz uma pessoa razoável? Perguntei às 2 pessoas responsáveis, separadamente e de propósito. Recebi a mesma resposta 2 vezes, mais uma fotografia com um coração. Não há uma terceira chamada a fazer quando a tua mãe e a tua irmã respondem em uníssono. Só há confiança ou paranoia, e eu tinha passado a minha vida inteira a ser o pilar firme da família, não o seu detetive. Por isso confiei. Voltei às minhas listas de preparação e ao meu corredor cheio de pétalas de papel. O que eu não poderia saber,
O que ninguém nos diz até o vivermos é que a resposta era verdadeira quando a deram. A venda é que ainda não tinha sido finalizada. O mês de maio foi um borrão daquele bom tipo de trabalho. 5 pratos para 180 convidados significa uma logística semelhante a uma pequena campanha militar. Loiça alugada contada 2 vezes, uma segunda carrinha. 6 pares de mãos extra contratados para a noite. Ervas aromáticas a germinar em tabuleiros, junto à câmara frigorífica, porque sou picuinhas com a hortelã. Gere a preparação do casamento como fornecedora e irmã mais velha ao mesmo tempo, e na sua maioria, adorei ambos os trabalhos. Fiz para a Beatriz uma caixa de degustação de 3 recheios de bolo e vi-a fazer a sua dança feliz de ombros. Fui eu mesma a passar a ferro os guardanapos de linho, mas 2 pequenos detalhes daquele mês ficaram encravados como uma pedra numa bota. Primeiro, na visita ao espaço do evento, a minha mãe apresentou-me a coordenadora da Quinta das Glicínias com uma mão no meu ombro. Esta é a empresa de catering. E depois, uma batida mais tarde, como uma reflexão tardia com um pequeno riso, a minha filha. Por esta ordem. A coordenadora, uma mulher simpática chamada Inês, olhou entre nós as duas e escreveu obedientemente catering na sua prancheta. Segundo, o orçamento começou a realizar milagres. A parte da minha mãe num casamento à escala dos Vasconcelos deveria ser modesta. Esse era o acordo subentendido desde o início. Foi por isso que o meu livro de cheques e a minha cozinha foram o dote. E, no entanto, de repente havia um videógrafo com um drone, uma torre de espumante, capas de cadeiras atualizadas para um material chamado seda pura. Quando perguntei gentilmente, de contabilista para anfitriã, de onde vinha aquela súbita altitude, a minha mãe descartou a questão com um gesto de mão em que agora penso como a abertura musical de uma ópera. Eu tratei do assunto. Uma mãe arranja maneira. Uma mãe arranja maneira. Amigos, apontem essa frase ao lado de toda a gente dá alguma coisa. As 2 frases estavam prestes a encontrar-se. Entretanto, a minha mãe passava por uma transformação a que toda a vila de Sintra podia assistir. Mudou o seu vestido de mãe da noiva 3 vezes, cada versão um tom mais próximo do cinzento Vasconcelos. Pediu uma pulseira emprestada a uma senhora da igreja e praticou dizer Vasconcelos, com a pequena pausa a meio que a Virgínia usava, como se o nome merecesse 1 minuto de silêncio. Começou a iniciar frases com a Virgínia sente que, da forma como outras pessoas citam a Bíblia. Eu passava lá por casa para deixar mercearias e encontrava a mesa da cozinha com os mapas de lugares espalhados como mapas de guerra, a mover marcadores de lugares com uma pinça verdadeira, a murmurar sobre quem podia ser confiado ao lado de quem. E olhem, eu conhecia a fome da minha mãe a minha vida inteira. Sabia de onde vinha, os anos do empadão de marca branca, a simpatia que olha de cima para baixo. Eu tinha compaixão por isso, esse foi o meu erro, se quiserem um. Tinha tanta compaixão pela fome dela que nunca perguntei o que ela estava a devorar naquele momento. No final de maio, a igreja realizou um ensaio antecipado para os membros do casamento. A Joana compareceu com os seus sapatos de treino, segurando o seu cesto de pétalas de papel como um cálice, e caminhou por aquele corredor com a gravidade de um funeral de estado, e depois olhou para trás para mim e sorriu. E juro por Deus, os vitrais da igreja não tinham nada a invejar-lhe. No terceiro banco, a contar do fundo, estava a Virgínia Vasconcelos, que não aplaudiu. Ao lado dela estava a Matilde Di, e eu reparei nisto da forma como se repara numa nota musical errada. Um vestido de tule branco para um ensaio a uma terça-feira. Ninguém veste uma criança de 6 anos com tule branco para um ensaio, a menos que alguém, algures, esteja a imaginar um cenário. Senti a pedra na bota outra vez. Lembrei-me. 2 chamadas telefônicas. Um emoji de coração. Assunto encerrado. Sabem aquele sentimento em que o vosso instinto entrega um relatório que o vosso coração se recusa a ler? A próxima pedra chegou na despedida de solteira da Beatriz, para a qual eu fiz o catering, porque claro que fiz, aperitivos servidos em bandejas e um bar de espumante numa casa alugada no Gerês para 11 mulheres a gritar. Eu estava a embalar as sobras na cozinha por volta da meia-noite, quando uma das damas de honor, uma rapariga chamada Catarina, que tinha bebido sensivelmente o equivalente ao seu peso corporal em espumante, entrou a vaguear a caça de bolo e decidiu que éramos confidentes. Tu és tipo a irmã que faz tudo, disse ela com sinceridade de bêbada. É um trabalho de equipa de todo este casamento. Basicamente tu, disse eu.
a fechar uma tampa. Certo, mas tipo... E aqui ela inclinou-se para a frente, a cambalear. Graças a Deus pela dona Virgínia, porém. A sério, se ela não se tivesse chegado à frente com o E, então os olhos da Catarina executaram uma reinicialização total do sistema. A boca fechou-se. A cara dela fez aquilo que as caras fazem quando uma frase bate num raio de proteção instalado por alguém sóbrio. As flores. Terminou ela com uma voz diferente. Ela está a apagar umas flores. Acho que estou tão bêbada. Ignora-me. Riu-se alto demais. Pegou no seu bolo e executou a saída mais rápida que os seus saltos altos permitiram. Fiquei naquela cozinha no Gerês com um rolo de película aderente na mão, a fazer o que faço com os números quando as contas de um cliente não batem certo, sem pânico, apenas a reparar, a anotar o registro. Chegou-se à frente com o quê? O videógrafo, a torre de espumante, as sedas puras. Uma mãe arranja maneira. E aparentemente algumas dessas maneiras tinham um primeiro nome, mas mesmo nessa altura, e quero que ouçam quão razoável isto soava à meia-noite. Mesmo nessa altura, o pior que imaginei foi dinheiro para fornecedores. Famílias ricas patrocinam casamentos. A água é molhada. Nunca me ocorreu que alguma coisa naquele orçamento não estivesse à venda pelo seu proprietário. 9 dias depois, o meu telemóvel tocou. Era uma terça-feira, há 3 semanas do casamento. Eu estava na câmara frigorífica a contar caixas de manteiga quando a minha mãe ligou, e atendi com o ombro, caneta ainda a mexer. Quero reconstruir esta chamada para vocês quase palavra por palavra, porque a engenharia disto merece ser estudada. Ela abriu com logística, contagens finais, a intolerância ao glúten do primo dela, pôs-me a acenar no modo fornecedora, e depois, exatamente no mesmo tom de agendamento, sem qualquer mudança de velocidade, disse: "Ah, e o cortejo foi atualizado. A Matilde vai fazer as honras de Menina das Alianças. É uma tradição dos Vasconcelos. A Menina das Alianças vem do lado deles. Aparentemente, remonta a gerações. Não é uma doçura? E houve, como a festa é realmente para um público adulto, achamos que é mais simples se a Joana ficar de fora desta vez de todo. Ela vai ser muito mais feliz em casa com uma babysitter de qualquer maneira. Tu sabes como estas coisas se prolongam." Silêncio. O ventilador da câmara frigorífica zumbia. A minha caneta tinha parado. "Ficar de fora", repeti. "Do casamento. Estás a desconvidar a Joana do casamento." "Desconvidar é uma palavra muito dramática", disse a minha mãe, que o tinha acabado de fazer. "É uma bondade, sinceramente." E Diana Cavinha. O provérbio polido por 40 anos de uso. Toda a gente dá alguma coisa para tornar um casamento bonito. Não faças disto um caso. Não faças disto um caso. A minha filha tinha um calendário de contagem decrescente colado na porta do roupeiro, com 21 tulipas desenhadas à mão, uma por cada dia que faltava. E a minha mãe tinha acabado de apagar do evento em 40 segundos, entre o primo do glúten e o adeus. Eu disse muito baixinho que falávamos em breve, desliguei, e fiquei de pé no frio com a manteiga. A Rosa encontrou-me lá 1 minuto depois. Ela desligou a batedeira sem fazer nenhuma pergunta. Eis o detalhe de agendamento mais cruel da minha vida inteira. Essa mesma noite era a última prova de vestido da Joana, a muito prometida, marcada no seu calendário de tulipas com 3 pontos de exclamação. Ela andava a contar os dias há 1 semana, trazer o vestido para a grande cozinha da mamã para não amassar, experimentá-lo onde havia espaço a sério para rodopiar. O que era suposto eu fazer? Cancelar? Eu ainda não tinha descoberto o que dizer. Ainda não tinha descoberto como respirar. Por isso, às 18h, a minha filha estava de pé no meio da minha cozinha industrial na Estrada Nacional, com o seu vestido lilás, o cabelo no coque de treino que ela própria aprendera a fazer, de meias no cimento pintado, porque os sapatos podiam riscar. E ela rodopiou, de braços abertos, queixo erguido, o tule a subir como algo prestes a levantar voo. A Rosa bateu palmas e contou com ela. 15, 16, 17... E a Joana aterrou em cheio, cambaleou, triunfante, corada, 18, mamã. Empatei o meu recorde com o vestido, e eu estava junto à mesa de preparação em inox a aplaudir, com a chamada telefônica da minha mãe alojada no peito como uma pedra engolida, a ver esta pessoa pequena e séria brilhar dentro de um papel que já lhe tinha sido tirado, vendido por debaixo das suas meias, e ela não sabia. Se alguma vez tiveram de sorrir para uma criança, através da exata distância de um segredo que a vai destroçar. Se alguma vez foram a única pessoa na sala que sabe que a coisa bonita já desapareceu,
Digam-me nos comentários porque já li o suficiente para saber que não fui a única que esteve naquela mesa de inox. E subscrevam, se ainda não o fizeram, porque prometo-vos que esta história vai a algum lado. A Joana mudou para a roupa de brincar, pendurou o vestido reverentemente na porta do escritório e perguntou, a apertar o cinto de segurança no carro: amanhã é o ensaio na igreja outra vez? Eu disse, não amanhã, meu amor. Conduzi-nos à casa pelo caminho mais longo, passando pela marginal, ganhando 4 minutos extra para me tornar numa mãe que soubesse o que dizer. Não me tornei numa. Disse-lhe na noite seguinte, depois do jantar, na versão mais gentil que consegui construir. Os planos tinham mudado. O casamento ia ser uma festa só para adultos. Por isso, não havia passeio da menina das alianças desta vez. Não era culpa dela. Não tinha nada a ver com ela. Às vezes os casamentos simplesmente mudam. Eu tinha decidido que ela nunca saberia sobre a Matilde, se eu pudesse evitá-lo. A minha filha ouviu com as mãos cruzadas, 7 anos a caminho de se tornar notária pública, e assentiu. Está bem, disse ela. Não faz mal. E durante cerca de 2 horas, deixei-me acreditar que tínhamos resolvido a aterragem. Depois, ao passar pela porta dela à hora de dormir, ouvi o choro pequeno, deliberado, abafado de uma criança que escolheu a almofada especificamente para que ninguém ouça, que é exatamente o pior som que este mundo produz. Entrei. Ela emergiu, com a cara manchada, a tentar estar bem, e fez a pergunta, aquela que irei ouvir numa sala obscura do meu cérebro para o resto da minha vida. Mamã, fiz alguma coisa de mal? Ela pensou que tinha sido despedida. Claro que pensou. Ela é uma pessoa que treina. No universo dela, os papéis são conquistados. Portanto, perder um deve significar que uma avaliação de desempenho foi negativa. Eu disse, não, meu amor, nunca. Centenas de vezes. Ela assentiu educadamente a todas as 100, não acreditando em nenhuma. Nos dias seguintes, vi a minha criança observadora arquivar o dossiê sobre ela mesma. O vestido lilás ficou na porta do roupeiro, mas ela parou de olhar para ele a partir da cama. Ela virou a almofada para o outro lado. O calendário de tulipas desapareceu para dentro de uma gaveta, dobrado, não amarrotado, o que era pior, e ela parou de rodopiar. Esse é o detalhe que deu cabo de mim. Fim das contagens no corredor. A minha miúda tinha um recorde pessoal e retirou-se aos 7 anos sem uma conferência de imprensa. O luto nas crianças é silencioso assim. Ele limpa a sua própria sujidade. Entretanto, eu continuava sem saber por quê. Isso demorou mais 9 dias. E que o raio de proteção da dama de honor vacilante finalmente cedesse. Sou uma cozinheira com alma de contabilista. Quando algo não bate certo, puxo o fio até a costura inteira confessar. Fio 1. A Inês, a coordenadora da quinta, ligou-me por causa dos linhos da mesa e, de passagem, mencionou que a segunda fatura dos videógrafos tinha sido liquidada. Cheque pessoal da dona Virgínia outra vez. Que família tão generosa. E depois, ouvindo-se a si mesma, acrescentou rapidamente. Bem, não ouviste os detalhes da minha boca. Mais uma vez, cheque pessoal. Fio 2. O rei da Catarina. Graças a Deus pela dona Virgínia, se ela não se tivesse chegado à frente com o e fio 3, aquele que rebentou a costura. Conduzi até ao ateliê de noivas onde a Beatriz estava a ter a sua última prova de vestido. Esperei enquanto a costureira punha os alfinetes e depois, sozinha com a minha irmã entre os espelhos, fiz uma pergunta com a minha voz calma, a voz que uso quando os depósitos de um cliente não batem certo com a caixa registradora. Beatriz, o que exatamente é que os 10.000 euros da Virgínia compraram? Eu não sabia que eram 10.000 euros. Disse um número para parecer que sabia das coisas. Disse o errado. Na verdade, eu disse 5. E a minha irmãzinha num vestido de noiva preso por alfinetes ficou pálida e corrigiu-me. Não foram 5, foram 10.000 euros. E depois a mão dela foi à boca, e os espelhos deram-me 6 cópias da minha irmã a perceber o que tinha feito. Saiu-lhe em pedaços. Ali, entre os espelhos, a Virgínia tinha passado um cheque à mãe, 10.000 euros para o fundo do casamento. Depois da prova da comida, uma contribuição e a tradição da família. A única condição, não dita e completamente dita. A Matilde leva o cesto de flores. É que isso pagou tanta coisa, Diana. O vídeo. As cadeiras. A mãe disse que a Joana nunca precisaria sequer de saber. Eu ia contar-te. Estive quase a contar-te. Ela chorava agora. Alfinetes e tudo. É apenas uma caminhada num só corredor de igreja.
Não parecia que custasse grande coisa. Olhei para a minha irmã, a noiva por quem a minha filha rasgou o correio publicitário, e ouvi-me dizer de muito longe: custou 18 voltas a rodopiar. Conduzi do ateliê até a casa da minha mãe, 15 minutos, sem rádio, e encontrei-a à mesa da cozinha com um mapa de lugares e a pinça. Não me sentei. O cheque da Virgínia, disse eu, 10.000 euros. Quando é que ias mencionar o que isso comprou? E eis a questão sobre a minha mãe, que levei 34 anos a aprender totalmente. Ela não nega. Negar admite que ocorreu um crime. Em vez disso, ela apresenta o projeto. Ela pousou a pinça, dobrou as mãos e deu-me o relatório para acionistas. Os Vasconcelos, informou-me ela, estavam a gastar 60.000 euros neste casamento. 60. A contribuição inteira do nosso lado era. E ela disse esta frase a seguir sem dor aparente: tu estares a cozinhar. Era suposto ela deixar a Beatriz entrar naquela família como a noiva cuja gente trouxe um empadão. O presente da Virgínia trazia dignidade. Diana, o vídeo, as cadeiras, o espumante. A tua irmã terá um casamento para o qual ninguém naquela família pode torcer o nariz. E a Matilde é uma criança adorável. As tradições importam para as famílias antigas. A Joana vai recuperar. As crianças esquecem estas coisas em agosto. As crianças esquecem. A minha filha, a prancheta humana, que ainda se lembra do nome de uma empregada de mesa que lhe deu cerejas extra em 2023. Fiz a minha única pergunta. Tinha-a ensaiado durante 15 minutos sem rádio. Mãe, descontaste o cheque antes ou depois de riscares a tua neta da lista de convidados? As mãos da minha mãe não se mexeram, mas o seu queixo ergueu-se. O tique que ela tem quando uma pergunta está abaixo de merecer resposta, que é o tique que ela tem quando a resposta é má. Não sejas vulgar sobre a ordem das coisas, disse ela finalmente. Foi tudo um único acordo. Tudo um único acordo. Ali estava, a confissão mais arrumadinha que ela alguma vez me daria. Não gritei. Gritar tê-la ia confortado. Teria feito de mim a pessoa dramática, a exagerada, um papel para o qual ela tinha vários figurinos. Eu disse, obrigada por seres precisa, e saí. E fechei a porta da frente com a suavidade que usariam no quarto de um bebê a dormir. O que a assustou mais do que um estrondo de porta alguma vez poderia. Eu sei porque ela mandou-me 2 mensagens antes de eu chegar ao fim da rua. Agora, deixem-me expor a caixa em que eu me encontrava porque já li conselhos suficientes na internet para saber o que estão a gritar para o vosso ecrã. Cancela o catering. Devolve o dinheiro. Queima tudo, rainha. Amigos, eu avaliei o preço desse incêndio linha a linha, como tudo o resto na minha vida. Abandonar o contrato a 12 dias do evento, a Quinta das Glicínias agenda fornecedores em conjunto, saltar fora de um evento assinado torpedeia não apenas este casamento, mas o meu prestígio com o espaço que alimenta a minha empresa com as melhores recomendações. Numa vila deste tamanho, a empresa de catering que abandonou o casamento da própria irmã não é um rumor. É uma lápide de cemitério. Os meus 6 anos, o ordenado da Rosa, os 4 empregados em part-time, a câmara frigorífica pela qual assinei com as mãos a tremer, lenha para a fogueira, tudo isto. E o sinal perdido. A Quinta não reembolsa a 18 dias do evento. Os meus 6.500 euros já faziam parte da mobília. As únicas pessoas que um cancelamento iria realmente deixar à fome eram 180 convidados que nunca me tinham feito nada pior do que dançar o apito do comboio. Essa é a questão com a raiva. É um cutelo, e a maioria do que está ao alcance são os transeuntes. Mas o voto final, aquele que realmente decidiu o assunto, veio de uma criança de 7 anos. A Joana ouviu-me na cozinha com a Rosa, a ser mais dura do que pretendia, a dizer coisas como: retira a equipa e deixa-o servir travessas de bombas de gasolina. E a minha filha, desconvidada, despromovida, reformada dos rodópios, puxou-me o avental e olhou para mim com aqueles olhos sérios de contabilista e disse: não estragues o casamento da tia Beatriz, mamã. As flores vão ser tão bonitas. Essa é a pessoa que foi bem educada nesta família, caso alguém esteja a tirar as notas da ata. Portanto, eu iria cozinhar o casamento, todos os pratos, na perfeição, porque o meu nome estava na carrinha de qualquer forma. Mas algures entre a câmara frigorífica e aquele puxão no avental, um segundo menu começou a escrever-se em mim. Muito calmo, muito detalhado. Eu ia cozinhar. E depois, quando o último prato estivesse pousado, eu ia dizer algumas palavras.
Há 9 dias do evento, fiz a minha preparação, e refiro-me a toda ela. Na minha cozinha, a preparação é sagrada. Tudo medido, tudo etiquetado, nada improvisado ao fogão que pudesse ter sido decidido calmamente na bancada. Por isso, preparei o brinde da forma como preparo um serviço. Escrevi-o em cartões de receitas, cartões de arquivo reais da caixa ao lado do meu fogão, porque se as minhas mãos fossem tremer naquele salão de baile, iam tremer a segurar algo em que confiavam. 3 cartões. Cartão 1, o presente detalhado. Cartão 2, o preço dito de forma simples, sem adjetivos. Adjetivos são o sítio onde os discursos vão para morrer. Cartão 3, a conclusão. Escrevi-o de pé da forma como escrevo os menus e cortei a gordura da forma implacável como a Rosa limpa a carne, até que 3 minutos fossem 3 minutos. A Rosa leu os cartões na sua pausa, os lábios a mexer, e quando terminou, olhou para mim durante um longo momento. Fez uma pequena edição. Riscou perturbada e escreveu precisa, e tinha razão. Depois bateu com os cartões para os alinhar como um baralho e devolveu-mos. Eu estarei no tabuleiro 3, disse ela. O tabuleiro 3 é a estação mais próxima da mesa principal. Essa é a linguagem de amor inteira da Rosa, e é o suficiente. Depois, a papelada. Puxei o nosso contrato e li a minha própria letra aborrecida. Valor perdoado após o evento. Oferta da gerência. O acerto de contas acontece após o evento. Nada estava perdoado ainda. Um presente ainda não dado pode ser devolvido ao remetente. Imprimi uma fatura limpa. A mesa de Malmequer. Serviços prestados. Valor a pagar 9.000 euros. Pagamento a 15 dias. E deslizei-a para um envelope creme, do tipo que combina com papelaria de casamento. Porque a apresentação importa no meu negócio, deixei ir os 6.500 euros do espaço, de propósito. E quero que ouçam por quê. Esse dinheiro comprou-me a verdade sobre a minha mãe. Valor justo de mercado, honestamente. Propina de aprendizagem. O envelope foi para o meu estojo de facas, ao lado do afiador de aço. 9 dias para o serviço. Há 5 dias do evento, a família fez-me uma última oferta, e quero mostrá-la na íntegra porque é uma obra-prima do gênero. A Beatriz mandou-me uma mensagem. A Beatriz, não a minha mãe. A minha mãe negocia através de enviados especiais depois de uma porta ter sido fechada suavemente na cara dela. Falei com a mãe. Boas notícias. Se tudo puder simplesmente manter-se pacífico, a Joana é totalmente bem-vinda para vir à parte da recepção. Há um lugar na mesa 14 depois de toda a cena da cerimônia acabar. Ramo de oliveira. Fiquei a olhar para aquele emoji de pomba durante muito tempo. Mesa 14. Eu tinha construído o mapa de lugares com as minhas próprias mãos, sob a supervisão das pinças. Portanto, deixem-me dar-vos a topografia. A mesa 14 é aquela junto às portas da cozinha, atrás das colunas de som. A mesa onde se põem os acompanhantes que ninguém conhece e o tio-avô que conta a mesma história 2 vezes. Essa era a oferta. A minha filha podia ser readmitida no casamento da tia como um penso rápido com uma cadeira, depois da cerimônia na igreja, depois das pétalas da Matilde, depois da parte para a qual ela tinha treinado, desde que a sua mãe se mantivesse pacífica. A velha eu, e assumo isto, teria aceite. A velha eu era uma corretora de migalhas, tinha passado 17 anos a converter migalhas em gratidão e a chamar família a esse câmbio. E amigos, a força de atração era real. A vontade não morre silenciosamente. Sussurrava que ela ainda poderia usar o vestido. Ela comeria bolo, aceita o lugar, mantenha a paz. Metade de um pão. Mas eu não parava de pensar na almofada da Joana, virada para o outro lado, de costas para o vestido. Não se entrega a uma criança um lugar de consolação no leilão onde o seu papel foi vendido. Não se lhe ensina que o seu lugar numa família é um bilhete em classe econômica sujeito ao comportamento da sua mãe. Escrevi e apaguei 4 rascunhos de um discurso, e depois enviei a única frase que era verdadeira e completa. A Joana tem planos. 3 pontos apareceram. Pararam. Apareceram. Pararam. Nada chegou. Ótimo. Deixem-nos a pensar. A Joana de facto tinha planos. Lá chegaremos. Na noite anterior ao casamento, fiquei sozinha na Quinta das Glicínias até quase a meia-noite a fazer a montagem final. E sim, a ironia era espessa o suficiente para se fatiar. A mãe da criança desconvidada a pôr pessoalmente as mesas para 180 lugares, de acordo com o mapa plastificado da Sílvia Madeira, fiou-lo de forma perfeita.
Entendam isso sobre mim. Os pratos iam estar perfeitos de qualquer forma, porque metade do que eu planeava dizer na noite seguinte só funcionaria se ninguém pudesse descartar-me como descuidada, amargurada ou a perder o jeito. A excelência era o recibo para os meus 3 minutos. Portanto, alinhei cada prato marcador, espacei cada garfo, alisei cada guardanapo em leque da forma como a Joana os dobra, com 2 mãos. Na mesa principal, coloquei o cartão da Virgínia e o cartão da minha mãe, a terceira posição a contar do centro, exatamente onde o mapa comandava. No lugar lá à frente onde se senta a menina das alianças, o cartão dizia Matilde com a caligrafia pela qual a minha mãe tinha pago um extra. Pousei-o gentilmente. A culpa não era da criança. Crianças de 6 anos não intermediam os seus próprios agendamentos. Aquela menina era tanto um adereço nisto tudo como a minha era uma vítima. E depois fiz uma pequena coisa por mim. O nosso serviço standard inclui um cartão impresso em cada lugar. A mesa de Malmequer agradece-lhe com o nosso pequeno logótipo de flor. Publicidade gratuita sempre foi a nossa tática. Caminhei pela sala e recolhi todos os 180 cartões para o bolso do meu avental. O nome da minha empresa ia sair desta produção. A comida falaria por si. As flores no cartão pertencem a uma mesa que estas pessoas tinham fechado para si próprias. Na viagem para casa, a Rosa enviou mensagem. Equipa informada. Tabuleiros cronometrados. Cartão 3 tem um erro. Corrigi. Estás bem? Respondi-lhe o relatório de estado mais verdadeiro da minha vida adulta. Mise en place. Tudo no seu lugar. Amanhã há serviço. O dia do casamento decorreu como um sonho de cozinha, o que significa um incêndio controlado. Fizemos as descargas ao meio-dia. A cerimônia foi às 10h na igreja matriz. Eu não estava lá. Eu era o catering, lembram-se? E a fornecedora de catering pertence à zona dos seus fornos. Soube disso em segunda mão pela Inês, que flutuou pela minha cozinha para uma verificação de horários e disse, não de forma indelicada, a menina dos Vasconcelos fez as flores. Mal me queres. Aborreceu-se a meio e entregou o cesto a um padrinho. A minha Joana uma vez treinou o racionamento de pétalas durante 2 meses para que todo o corredor tivesse a sua parte. A vida continuará a enviar-vos estas pequenas faturas. Arquivem-nas. Às 18h, o coquetel chegou ao terraço e a minha cozinha entrou em velocidade de guerra. Tabuleiros a sair, tabuleiros a voltar, a Rosa a cantar os pedidos. Os 6 pares de mãos extra a moverem-se de forma limpa, e os elogios começaram a chegar-nos através das portas vai-vem, da forma como costumam chegar, com sabor a fornecedor em segunda mão. Inês, novamente deliciada, a dona Virgínia, a avó, acabou de dizer a toda a sua mesa que esta é a melhor comida de casamento que teve em 20 anos. Perguntou quem a fez. E antes que eu pudesse sentir alguma coisa sobre isso, a Inês acrescentou a piada de que não sabia ser uma piada. A mãe da noiva disse, um sítio que conhecemos, 17 anos de dias de festa saídos das minhas mãos. 6.500 euros do meu sinal debaixo daquela pista de dança. O jantar de casamento da minha irmã, a preço de custo a sair das minhas facas. Um sítio que conhecemos. Eu estava de pé no passe, com um maçarico na mão, a finalizar os topos do leite creme. E ri-me mesmo, sozinha, porque há um ponto, para além da mágoa, em que a verdade se torna simplesmente engraçada. E se alguma vez foram apresentados de lado pela vossa própria família como os criados, como um sítio que conhecem, digam nos comentários e subscrevam, porque os próximos 10 minutos desta história são para vocês. Às 20h40, o vocalista da banda anunciou os brindes. Às 21h15, o bolo iria rolar. A minha janela de oportunidade situava-se entre ambos, estreita e dourada, como um passe em hora de ponta. Tirei as luvas. Tirei o envelope e os cartões. Os discursos seguiram o seu curso, a história de golfe do padrinho, o poema de uma dama de honor, e depois a minha mãe. A minha mãe levantou-se no seu vestido cinzento Vasconcelos e falou durante 3 minutos sobre o tema de como a família é tudo. Ela disse mesmo, e cito, a família é a única coisa que o dinheiro não pode comprar. E a sala suspirou encantada. E algures perto do tabuleiro 3, ouvi a Rosa fazer um som como uma chaleira a decidir que não queria ferver. Quando os aplausos desvaneceram e o vocalista estendeu a mão para o microfone para pedir o bolo, eu saí pelas portas da cozinha em direção ao meio daquele salão de baile na minha jaleca de chefe. Jaleca limpa,
Guardo uma pendurada para ir à sala, com um copo de água numa mão e uma colher na outra, e bati no copo 3 vezes. Aquele som. Ficariam espantados. Um salão de baile cheio de espumante, e conversa fica em silêncio ao som de uma colher num copo por puro treino pavloviano de casamentos. Eles acham que vem aí outro brinde. E, tecnicamente, tinham razão. 180 rostos viraram-se. Vi o sorriso da minha mãe manter a sua posição enquanto os olhos dela faziam os cálculos. O catering está de pé no meio da sala. O catering é a minha filha. A minha filha tem cartões na mão. Vi a Beatriz estacar a meio de um riso. Vi a Virgínia Vasconcelos baixar o garfo com a precaução vagarosa de uma velha general que cheira a mudança de clima. Discursos são apenas receitas. Mise in place, gestão de temperatura, empratamento. Olhei uma vez para a Rosa, no tabuleiro 3, que acenou exatamente 1 centímetro com a cabeça. Depois ergui o meu copo e li o cartão 1 na voz que usava para cantar os pedidos na cozinha. Calma, audível, sem pressa. Uma voz que nunca foi dramática na sua vida nem uma única vez, o que foi precisamente o que fez cada garfo naquela sala parar de se mover. Boa noite. A maioria de vocês não me conhece. Sou a Diana. Sou a irmã mais velha da noiva e sou também a empresa de catering desta noite. Ou, como fui apresentada mais cedo, um sítio que eles conhecem. Uma onda percorreu as mesas. O som de uma sala a baralhar de novo as suas presunções. Deixei assentar. Gestão de temperatura. Cada prato que comeram esta noite saiu das minhas facas. A prova do menu é abril. Os 5 pratos. O leite creme que tem na mão. A minha empresa. A minha equipa. As minhas mãos. Foi o meu presente para a minha irmã mais nova. Tal como o sinal pago pelo espaço desta quinta. A minha família não é rica como algumas famílias presentes aqui esta noite. Acenei agradavelmente para ninguém em particular e vi a Virgínia Vasconcelos tornar-se numa estátua de si mesma. Por isso damos o que temos. Foi a minha mãe que me ensinou isso. Aliás, ela tem um ditado. Na mesa principal, o rosto da minha mãe passou por um minúsculo evento sísmico, porque ela conhecia o ditado e sabia que eu o tinha na minha mão, carregado. Toda a gente dá alguma coisa para tornar um casamento bonito. Fiz uma pausa. Cartão 2. Há 3 semanas, a minha filha de 7 anos foi retirada da lista de convidados deste casamento. Ela era suposto ser a menina das alianças. Ela treinou no nosso corredor todas as noites durante 2 meses. Tinha um calendário em contagem decrescente, com tulipas desenhadas à mão. E disseram-me que era uma questão de tradição, uma questão logística, uma bondade. Não era. Era uma transação. A sala tinha mergulhado num silêncio com textura, do tipo que se consegue sentir nos braços. Houve uma contribuição para este casamento de 10.000 euros em cheque pessoal, sob o entendimento de que o cesto da menina das alianças mudaria de mãos. A minha mãe aceitou-o. A minha filha foi a linha de custo. Ela está em casa esta noite com uma babysitter. E para que conste, ela disse-me para não estragar esta festa porque queria que as flores estivessem bonitas. Ela tem 7 anos e foi a única pessoa neste acordo que se comportou como família. Algures do lado esquerdo, ao fundo, uma cadeira rangeu. O Tomás Vasconcelos estava a olhar fixamente para a avó de boca aberta. O noivo, senhoras e senhores, o último homem honesto no edifício, não sabia. A minha mãe levantou-se, não com elegância, erguer-se como algo puxado por um arame, e a palavra saiu dela num misto de ordem e súplica. Diana. E depois, à frente da sala que ela tinha passado 1 ano a arranjar com pinças, a compostura da minha mãe rachou por uma costura que eu nunca a tinha visto abrir em público, e o que caiu cá para fora tinha 40 anos, e era verdadeiro. Vocês não têm ideia de como é, disse ela, e a sua voz tremia, totalmente não ensaiada pela primeira vez em décadas. Eu fui aparente pobre a minha vida inteira. O banco da caridade na igreja, o empadão em que eram simpáticos. Uma vez, por uma vez, eu queria que esta família entrasse numa sala e não fosse aqueles de quem todos têm secretamente pena, um casamento onde não fôssemos a mesa desdobrável no canto. E por um momento, admito-o aqui porque este canal não vende vilões de cartão. A sala inclinou-se para ela e também algo no meu peito, porque aquilo era uma ferida real mais velha do que eu, e eu tinha crescido a comer à sua mesa. A minha mãe também já foi uma miúda assustada. A aritmética que ela aplicou sobre a minha filha tinha lhe sido aplicada há muito tempo por pessoas com melhores pratas de lei. Eu senti isso. Apenas não mudava nada, porque podemos ser uma vítima e um canhão em simultâneo. E ela tinha apontado a uma criança de 7 anos.
Depois observei-a a sentir a pena da sala e a decidir investir nela. O seu queixo ergueu-se. A sua voz encontrou o seu registro de senhora de comitê e ela virou-se para as mesas como uma anfitriã a recuperar um tabuleiro deixado cair. Isto é um mal-entendido familiar, pessoal, e será tratado em priva. Não, disse eu. Não alto, apenas definitivo. A palavra caiu como uma tampa de tacho. Tu trataste disto em privado, mãe. Foi em privado que isto aconteceu. Acabamos com o formato privado e tirei o envelope cor de creme. Cartão 3. Portanto, sobre o presente. Caminhei sem pressa, a passo de serviço de sala, até a mesa do bolo onde 3 andares do meu próprio pão de ló de amêndoa se erguiam sob o candelabro, e pousei o envelope creme contra a base, escorado como um marcador de lugar. Um presente é uma coisa dada livremente entre pessoas que se veem. O que aconteceu aqui não foi isso, por isso fiz alguma contabilidade. O saldo do catering que eu ia perdoar esta noite, 9.000 euros, taxa padrão detalhada, já não está perdoado. A fatura neste envelope, passada em nome do cliente de registro, a mãe da noiva, é para pagamento há 15 dias. Virei-me para a minha mãe, que tinha ficado da cor da toalha de mesa. É quase exatamente o tamanho de um certo cheque. Mãe, esse dinheiro ia sempre ser gasto neste casamento. Eu acabei de corrigir em que linha do orçamento ele aterra. Considera a dignidade da minha filha não doada. Um som moveu-se pela sala que não foi bem um suspiro ofegante nem bem uma gargalhada. O som da aritmética a ser completada simultaneamente em 180 cabeças. O sinal do espaço mantém-se como o meu presente para a Beatriz. O jantar que comeram também está pago, também estava perfeito. E a minha equipa servirá o bolo e o café e cuidará de vós lindamente durante o resto da noite, porque nenhum de vocês fez nada de errado e a comida também não. Olhei para a minha irmã nessa altura e esta parte custava mais, por isso disse-a com o máximo cuidado. Beatriz, amo-te. Amo-te desde que tinhas 10 dias de vida e cozinhei o teu casamento com tudo o que tinha. Espero que o teu casamento seja mais bondoso do que a sua cerimônia de abertura. Mas tu sabias. Viste-a a treinar e sabias. E esbanjaste-o. A Beatriz estava a chorar, alfinetes e espelhos a chorar, rímel borrado. E ela não disse nada porque não havia nada a dizer. E limpa a garganta, ambas sabíamos disso também. Tinhas razão sobre uma coisa, mãe. Peguei no meu copo de água uma última vez. Toda a gente dá alguma coisa para tornar um casamento bonito. A Joana deu mais. A partir desta noite, a minha mesa está fechada. Pousei o copo. Ninguém se mexeu. Os 180 convidados mais bem vestidos de Sintra ficaram sentados num silêncio que dava para empratar, e o vocalista da banda segurava o seu microfone como se tivesse esquecido o propósito dele. Desatei o meu avental, o bom de cor preta, aquele que eu tinha usado em 500 serviços, dobrei-o ao meio e ao meio outra vez, e pousei-o sobre as costas de uma cadeira vazia na mesa principal. Havia mais uma paragem no meu caminho para a saída. A Virgínia Vasconcelos estava sentada perfeitamente direita, com o garfo ainda pousado, a observar a minha aproximação com a compostura de uma mulher que nunca foi, nem uma vez, alvo de uma cena que não tivesse autorizado. Parei ao lado da cadeira dela e mantive a minha voz no volume de conversação, porque há recibos que são entregues em mãos. A comida é mesmo a melhor que teve em 20 anos, eu disse. Essa parte era verdade. Eis a outra coisa verdadeira. A senhora comprou o corredor da igreja esta noite. Conseguiu. Malmequeres, imagens de drone, o pacote completo, mas a menina que treinou partilhar as suas pétalas com o corredor inteiro, essa a senhora não conseguia pagar. Ninguém nesta sala conseguia. A Virgínia olhou para mim durante um longo momento, e concedo isto à velha general. Ela não fingiu que não estava a perceber. Algo por trás das pérolas registrou a entrada num livro de contas, que até ela não conseguia comprar de volta. Ela deu-me um único aceno de cabeça. Uma rainha a reconhecer que existe uma fronteira. Caminhei todo o comprimento daquele salão de baile até as portas da cozinha, passando pelo tabuleiro 3, onde a Rosa estava de queixo erguido, a segurar o seu posto como um guarda de honra. A equipa termina à noite, disse-lhe. Pagamento por inteiro, brilharete total, bolo às 21h15. Sim, chefe, disse a Rosa, mais alto do que o necessário. E Deus a abençoe. O som ressoou nos candelabros como um sino. No parque de estacionamento, debaixo das luzes festivas, tratei da última ponta do negócio. Descolei a placa magnética da carrinha prateada, a mesa de Malmequer,
com amor para a Beatriz e o Tomás, a placa personalizada que eu tinha mandado imprimir para a ocasião, enrolei-a e deixei-a cair no tapete do lado do passageiro. As flores da minha empresa estavam fora desta produção para sempre. Depois sentei-me ao volante durante 1 minuto, apenas 1. Cronometrei-o, hábito de cozinha, e deixei as minhas mãos tremerem, agora que lhes era permitido. Eis o que quero que saibam sobre como sabe verdadeiramente vencer, porque este canal não vende fogo de artifício. Sente-se como a câmara frigorífica, frio, silencioso, necessário. Eu tinha, em apenas 3 minutos, gasto a minha mãe, a minha irmã e a última história não examinada da minha infância. Aquela onde servir o suficiente. Mais cedo ou mais tarde, compra um lugar à mesa. Ninguém aplaudiu quando saí daquele salão de baile. Os casamentos não aplaudem o pessoal do catering. Conduzi para casa a atravessar a vila com os vidros abertos. Ar de junho, 15 minutos, e a babysitter recebeu-me à porta com o dedo nos lábios. Mas a Joana estava acordada de qualquer das formas. Claro que estava, sentada na cama com o candeeiro aceso à espera do relatório. Toda a gente gostou da comida? Perguntou ela. Disseram que era a melhor em 20 anos. Respondi eu, que era uma informação verificada e exata. O bolo era bonito? O bolo era muito bonito. Ela assentiu com a cabeça, satisfeita. O meu pequeno e sério departamento de controlo de qualidade. E depois deslizou para a almofada, e eu reparei na forma como reparo em tudo sobre ela, agora que a almofada estava virada de volta, virada para a porta do roupeiro, virada para o vestido. Mamã, disse ela já meio a dormir. Amanhã é domingo? É domingo amanhã, meu amor. Ainda bem, disse ela. Tenho planos. A fatura dos meus 3 minutos chegou durante a noite em prestações, da forma como essas faturas chegam. 2 chamadas não atendidas da minha mãe. Sem mensagens no voicemail. Ela não deixa provas. Nisso sou igual, sinceramente. Uma mensagem de voz da Beatriz à 1 da manhã. 4 minutos de duração. A banda do casamento ainda audível no fundo, meio a soluçar e meio a arrastar as palavras. Como é que eu fui capaz? No dia dela, à frente de toda a gente, e depois na mesma respiração. Desculpa, Diana. Desculpa mesmo. Eu estava sempre quase a contar-te. Seguido de um longo silêncio molhado de lágrimas e depois muito baixinho, antes do clique. A comida estava mesmo perfeita. Essa mensagem de voz é a história inteira da minha irmã. 30 segundos acima do orçamento. Como sempre, houve também uma mensagem escrita de um número desconhecido que dizia apenas: Magnífico! Vê, decidi não interpretar essa. Sentei-me no meu alpendre às 2 da manhã, com um copo do vinho tinto do Douro Reserva que sirvo nos eventos, e deixei o custo ser o custo. Não quero que ninguém ao ouvir isto pense que impor limites se sente como montagens de vídeo de vitória. Sente-se como uma amputação. Limpa, cirúrgica, possível de sobreviver, mas o que se foi continua ido. A minha mãe tinha segurado a minha filha quando era recém-nascida. A minha irmã chegou a dormir na minha cama durante 1 mês depois de o pai ter morrido, aos 10 anos, com medo do silêncio. Essas pessoas são reais e eu fechei-lhes a mesa também, porque se confundiram com as pessoas que puseram um preço na minha filha. Ambas as coisas podem ser verdadeiras. Esse é o imposto. Paguei-o. Sentei-me a pensar nele, e depois fui para dentro e dormi sem sonhar, o que o meu corpo aparentemente considerou pagamento recebido. O epílogo chegou em envelopes, na sua maioria, o que pareceu apropriado. Dia 11. Uma transferência bancária entrou na conta da mesa de Malmequer. 9.000 euros exatos, sem descritivo. A minha mãe pagou a fatura 4 dias antes dos 15 dias. E como o primeiro cheque já tinha sido gasto em drones e sedas puras, apostava a minha câmara frigorífica em como um segundo cheque dos Vasconcelos silenciosamente fez a viagem. Alguns escândalos saem mais baratos quando se pagam, e a Virgínia paga-os, o que significa que o dinheiro dos Vasconcelos acabou por financiar, afinal, a dignidade da minha filha, apenas não da forma que alguém planeou. A Sílvia e eu não nos falamos desde o salão de baile. Ela diz às senhoras da igreja que eu envergonhei a família. Metade delas acena com a cabeça e a outra metade, disseram-me, começou a encomendar as suas travessas de festas a um sítio que elas conhecem. A minha agenda de outono encheu até agosto. Festas de reforma, 2 casamentos, a gala do hospital distrital reservada por mulheres que me olharam nos olhos 1 segundo a mais do que o necessário quando ligaram. As vilas pequenas mantêm 2 livros de registros. O oficial baseia-se nos apelidos,
mas o verdadeiro vive das testemunhas. A Beatriz enviou um cartão de agradecimento impresso da lua de mel, o mesmo que cada convidado recebeu. Mas por baixo do texto impresso, ela tinha escrito a esferográfica trêmula: "Vou pedir desculpa a Joana eu própria, quando for corajosa o suficiente. Estou a trabalhar nisso." Pus o cartão na gaveta junto ao calendário dobrado das tulipas. A porta não está pregada com pregos para ela. Ela já teve 10 anos, adormecida na minha cama, com medo do silêncio. Eu não me esqueço dos meus originais, mas a mesa permanece fechada até que o pedido de desculpas vá para a menina de 7 anos a quem é devido, pessoalmente, à altura de uma criança. As minhas condições são famosas por serem detalhadas item a item, e aquele domingo, o domingo em que a Joana tinha planos, é a parte desta história com que eu ficaria se só pudesse ficar com uma coisa. Chamamos-lhe o Dia da Menina das Alianças. Domingo à tarde, no meu quintal. Presentes, eu, a Rosa e o marido dela, a Dona Paula do lado e a irmã dela, a babysitter da Joana, e a Inês, a coordenadora da quinta, que soube da coisa e perguntou com os olhos úmidos se podia vir. Aparentemente, até os profissionais de casamentos se cansam de ver as coisas erradas vencerem. Pusemos a minha comprida mesa de preparação na relva com a toalha aos quadrados, bolo de limão da minha cozinha, malmequeres em frascos de compota e uma playlist que a Joana selecionou ela própria com uma seriedade de prancheta. E no meio do relvado, cortamos a relva em forma de corredor. A minha filha vestiu o vestido lilás, tirou-o do cabide do roupeiro ela própria. O que importava? A decisão dela, a cerimônia dela, e ela caminhou por aquele corredor de relva, espalhando pétalas verdadeiras de malmequeres do seu cesto de treino, racionando-as com 2 meses de técnica profissional, partilhando-as com o corredor todo, enquanto 6 adultos se erguiam de pé e batiam palmas como se fosse um casamento real. Depois, ela plantou os braços, ganhou impulso e rodopiou, o tule a voar, as bochechas a arder, os pés descalços na relva de junho, contando em voz alta com o quintal inteiro a contar com ela. E ela passou pelas 18 sem sequer abrandar, e quando finalmente parou, cambaleante, bêbada de rotação, atirou os 2 punhos ao ar e gritou: 23, mamã, 23. Novo recorde, novo recorde. De que dou fé, um quintal, 6 adultos, um bolo de limão, 0 euros a mudar de mãos. Naquela noite, ao aconchegá-la na cama, caracóis suados e relva nos pés, a minha filha olhou para mim, já quase a adormecer, e entregou a última declaração, aquela que eu tinha estado semanas à espera de ouvir arquivar. Mamã, eu não fiz nada de mal. Não foi uma pergunta desta vez, foi um veredito. Não, meu amor, disse eu, nunca fizeste. Adormeceu antes do clique do candeeiro. Fiquei de pé à porta do quarto dela durante muito tempo, a olhar para o vestido lilás novamente pendurado na porta. Reformado agora dos casamentos das outras pessoas, imbatível em casa. Eis a única coisa que eu gostaria que levassem da minha cozinha. Se nunca enviarem a fatura, as pessoas à vossa volta decidirão silenciosamente que o vosso trabalho, a vossa paciência e até os vossos filhos são gratuitos. E a coisa mais amável e amorosa que eu já fiz enquanto mãe foi levantar-me numa sala cheia de candelabros, bater num copo e anunciar que nada acerca de nós fora alguma vez gratuito. Essa é a minha história. Um vestido lilás, um cheque de 10.000 euros e um brinde de 3 minutos que me custou uma mãe e comprou de volta a rodopiadela de uma menina. Se alguém tem tratado o vosso trabalho ou o vosso filho como uma linha de orçamento, considerem este o vosso sinal para fechar a mesa. Partilhem isto com alguém que precise. Digam-me nos comentários o que teriam dito com aquele copo na mão e subscrevam. Vemo-nos na próxima. Nos na próxima.